Bom dia, boa noite, boa sexta. E aí, galera? Não sei que dia vocês estão vendo, glória a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. A gente está gravando aqui a nossa podcélula e eu queria deixar uns recadinhos antes de começar. A gente está falando, basicamente a gente está gravando a célula, o momento que a gente tem aqui em família, e a gente está gravando para vocês ouvirem. E a palavra é sempre a palavra de domingo, a palavra que foi pregada no domingo passado, que a gente está gravando a célula. Então, se você quiser ouvir a palavra completa, entra lá no canal da Igreja Amor e Cuidado e ouça a ministração. E hoje é a palavra da Passando por Águas Amargas. Então, entra lá, deixa o seu like, compartilha o vídeo da igreja também. E o podcast da célula não substitui o vídeo da igreja, não substitui pregação nem nada. Então, isso aqui é só a gente mostrando nosso tempo de mesa, a nossa visão sobre a palavra e tudo mais, mas não substitui a pregação em si, beleza? Hoje a gente está falando, como eu disse, Passando por Águas Amargas. O texto é Êxodo 15, 22 e 23. E Dani, você lê aí pra gente? Antes de mais nada, eu queria dizer que a gente está tomando sorvete e eu espero que você também esteja tendo essa bênção. Caso não, avisa a gente que... O Dani vai enviar um sorvete pra você. Parabéns. Obrigado, me livrei dela. Eu levantei o rosto para ver quem eu vou avisar. Eu não tô lembrando aqui assim, já te passo, peraí. A senha da internet? Você lembra? Não. Lembrei, 61, 62, 90, 90. Anota aí, gente do podcast, quando você vier na casa. Eu não sabia o nome da célula agora, o nome da Wi-Fi. É exatamente isso que eu quero saber. É até engraçado. Leia o Breno. Não fale em voz alta, não. O quê? Eu falo. Vamos lá, Êxodo. Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim, chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, aquele lugar foi chamado de Mara. Êxodo, capítulo 15, versículo 22 a 23. E então aqui a gente vê o povo de Israel caminhando pelo deserto. Eles tinham saído da terra do Egito, onde eles eram escravizados, onde era algo duro para eles não aguentavam mais. E eles saíram. Um milagre extraordinário de Deus. E assim que eles saíram, conforme o tempo foi passando, a água dos odres acabou. E aí, eles não tinham mais água e eles foram procurar um riacho perto, alguma coisa. E no deserto todo mundo sabe que é difícil achar água, né? É um pouquinho difícil. E eles acham... Dizem, nunca fui. Mas lá ele foi achou um rio lá e eles deram o nome de Mara, que significa amarga. E então eles começaram a reclamar, o povo teve uma revolta e ele começaram a reclamar com Moisés porque não tinha água doce. E eles precisavam de água doce para tomar. E aí tem aquele negócio que dá raiva na gente, que o povo fala, tirou do Egito, você tirou a gente do Egito para isso, para morrer aqui, morrer de sede, morrer de fome. E então Deus vem e fala para eles colocarem como que é, Dani? Uma madeira, não é? Figueira. Uma figueira no lugar da figueira na água. E ficou doce. E hoje a gente vai estudar um pouco como é passar por águas amargas. Porque a gente sempre, alguma época da nossa vida, a gente vai passar por águas amargas. A Bíblia, Jesus fala que no mundo nós teremos aflições, né? Então, hoje a gente vai entender um pouquinho mais de como a gente deve viver, como que a gente deve nos comportar enquanto a gente estiver passando por essas águas amargas. Legal. É você, não é não? Bora lá. Tá. Hoje a gente tá fazendo um negócio diferente, cada um vai dar um ponto e vai ser massa. Agora, Vitão. Todos nós um dia chegamos em Mara.
Êxodo. Mara, você que está ouvindo esse podcast, Bom, por fim chegaram a Mara. E Êxodo 15, 23. Amém. Amém. Vamos lá. Acabou. Pra quem não entendeu, esse é o ponto 1 que ele tá falando. Esse é o ponto 1. Esse é o ponto 1. Não, porque isso não é uma célula, isso é uma conversa. Boa. Cara, basicamente Deus, ele nos ensina em Êxodo, um dos ensinamentos que ele dá a nós é sobre, talvez, testar a nossa fé, né? Talvez sobre como a gente tem que ser firme, resistir e manter a nossa fé intacta mesmo em momentos de provações, que esses momentos vão vir. Independente se vai ser culpa nossa ou não, se vai ser algo externo ou interno, em algum momento a gente vai viver momentos difíceis, a gente vai beber águas amargas, viver para águas amargas nas nossas vidas. E, querendo ou não, isso é algo que não tem como a gente fugir. Tanto que, se eu não me engano, acho que não vai ter nenhuma parte que fala exatamente isso. Mas basicamente fala que, independente de se você, mas eu tava tão firme com Deus, eu tava tão bem, como que eu fui passar por uma situação tão difícil? Cara, você não tá livre de passar por uma situação difícil porque você tá com Deus. Muito pelo contrário, né? A famosa frase clichê, tipo, ser crente não é fácil. E não é, assim como você não ser crente também não é fácil. Exatamente. Verdade. A chuva cai sobre... O sol nasce para todos. O sol nasce para todos. Obrigado. Isso. Consertou a frase de efeito. Mas é isso, cara. Mas Acho que era justos e injustos que eu queria falar, mas deu certo também. Mas é isso mesmo, cara. Tipo, o sol nasce para todos, não tem essa. Só vai mudar a perspectiva, né? Onde a gente tá nascendo, que hora o sol nasce pra gente, mas que uma hora esse sol vai nascer, né? Que uma hora a gente vai passar por águas amargas, a gente vai, cara. É verdade. E aqui fala um pouco também sobre algumas coisas, por exemplo, a gente saber diferenciar quando as fontes são internas ou externas, né, também. Ele fala muito sobre algumas angústias que a gente sente interiores, depressão, sentimentos ruins, pensamentos negativos, sabe? Tudo isso podem ser coisas internas, coisas que talvez você tomou decisões erradas que te levaram a isso. Só que nem sempre está no nosso controle, nem sempre é culpa nossa, e a gente também não pode ficar tipo, mas não foi culpa minha. Porque querendo ou não, também pode acontecer de serem coisas externas. De ser tanto palavras proferidas contra você, mal palavras no caso, né? Maldições jogadas sobre você, pragas, olho gordo, ou até mesmo Situações da vida. situações da vida, sabe? Por exemplo, a questão do Covid mesmo, mano. Muitas pessoas morreram e não são coisas externas. Não tem como a gente Exato, cara. controlar isso, né? E muitas pessoas que você pode até falar, mas essa pessoa se cuidou, e tem um monte de gente que não tá se cuidando, que não tá morrendo. Mas às vezes isso não tá no nosso controle. Não é uma simples fórmula a vida, sabe? E não tem como dizer que você não tá passando por uma água amarga quando alguém da sua família morre, tá ligado? Exato, cara. Então, assim, você tem que sempre saber, pelo menos tentar distinguir de onde está vindo isso pra você saber lidar melhor com esse problema. E o mais importante de tudo é você não deixar a sua fé se abalar, no caso, né? Você não desanimar, seguir em frente e confiar. Cara, o que eu acho, assim, que eu tenho visto através dessa parada que você falou de passar por águas amargas, né? A gente vai passar mesmo. Mas eu passei por algumas coisas nos últimos tempos aí. E, cara, até conversei com o Kainan e com os meninos do grupo Voice, falei, cara, vou escrever um livro e tal, sobre o medo de se tornar uma promessa. Mas a minha concepção que eu tinha é, tipo assim, de contar para as pessoas como não cair ou como não errar, mas eu entendi que tudo que eu passei, tipo assim, de problema, que quando eu cheguei nas águas amargas, me geraram um novo caráter, um novo conhecimento sobre Deus, um novo entendimento, né, sobre passar para o próximo nível. E isso é muito importante a gente entender. Que quando Deus coloca a gente nas águas amargas é pra gente aprender e passar por elas, não ficar ali só. Exato. Todo deserto também é um jeito de você crescer, né? Tem um paralelo que a gente pode fazer com esse negócio de águas amargas, é a noite, né? Que a noite é um lugar escuro, é um lugar perigoso. E tem um estudo que fala que durante a noite é um momento que um adolescente que está em fase de crescimento, ele mais cresce. E é onde mais dói também. Então, você passa
a fase de crescimento, todo mundo aqui que passou pela fase de crescimento sabe que dói, né? Os ossos dói. Você nunca passou, Dani. Você tem 2 metros de altura e nunca passou. Tá passando até hoje, velho. Então, mas você sente dor enquanto você está crescendo. E durante a noite a gente tem esse negócio também biológico que nos faz crescer mais. E então isso a gente consegue ver que o crescimento ele vai doer. Então, se você está passando por alguma dor, você precisa aprender alguma coisa, né, durante essa passagem, né? Eu acho que esse era o ponto, no final das contas, né? Tipo, a gente tem que entender que as águas amargas são para nos fortalecer e nos ensinar. Que nada é em vão. E a gente não tem que se acostumar, mas superar. Exato. Não é tipo assim, a água que é amarga, mas uma hora eu acostumo. Não, supera. Entende? Tipo assim, não fica sofrendo à toa. Exatamente. Busca não sofrer mais, busca superar, dar um passo adiante, sair daquele lugar. E cara, tenta de formas loucas, tenta de um bagulho, pô, mas não vai dar certo, eu vou continuar mesmo. Pô, Moisés jogou um galho de uma figueira na água e a água ficou doce. Então assim... E aí que tá também a ordem de Deus, né, mano? Quando a gente obedece a ordem de Deus, não importa o que aconteça. Ah, mas é um galho que vai cair na água, o que vai mudar? A gente não sabe, mas é sobrenatural. Quando a ordem vem de Deus... É quem criou a água e o galho. Quem criou a água e o galho tá falando pra jogar, então ele que faz o sobrenatural. Tipo, as coisas podem não fazer sentido, mas ainda que nada faça sentido, o mínimo que você vai tirar dessa sensação horrível que você pode estar passando é um aprendizado para a próxima pessoa que passar por isso. Você vai poder auxiliar ela. E a vida é um ciclo. Hoje, a gente está aqui hoje nessa célula, amanhã cada um vai estar na sua célula, orientando ou dando auxílio para outras pessoas. E tem esse aspecto também, o aprendizado não é só para nós, mas é pra gente repassar isso pra frente. Aquele negócio... Porque nunca vai morrer na gente. Nós somos curados para curar, né? Exato. É você, Dani? Sou eu agora. Oi, Dani. E aí, tudo bem? Prazer, galera, como vocês estão? Olá, meninos, meninas, doguinhos. Segundo ponto é o seguinte. Em Mara, Deus prova seu povo. No versículo 25b diz assim: ali o Senhor os provou. E qual é o objetivo, né? A gente até discutiu isso um pouquinho, mas mais aprofundadamente. Ali, eles não sabiam que eles estavam sendo testados, mas eles estavam sendo testados. Eu acho incrível que esse povo, desde o momento que eles saíram do Egito até o momento que eles pisaram na Terra Prometida, é inacreditável que todo versículo, todo capítulo, toda experiência que eles vivem é algo de extremo aprendizado para nós. Sim. E eu acho isso muito louco. Claro que toda a Bíblia é um grande aprendizado para nós, mas é incrível o quanto eles viveram ali, o quanto cada versículo ali tem esse conteúdo. E, enfim, eles passaram por essa prova, eles não sabiam que eles estavam sendo provados, e quantas vezes a gente também passa por uma situação e nós não sabemos que estamos sendo provados. Porque muitas vezes, ainda mais no nosso meio que somos jovens, acontece alguma coisa ruim, muitas vezes a reação é chutar o balde. E desistir de tudo de uma vez por todas, assim como eles, porque ali eles estavam sendo testados, estavam diante de uma água amarga, e ao invés de eles buscarem em Deus a solução e clamarem, pedirem ajuda, a primeira reação deles era reclamar, era querer voltar para o Egito, querer voltar para onde estava muito pior. E o que é bizarro, porque como se passa na cabeça, né? Você era escravo, você comia resto, cebola, sei lá o quê, e aí agora você tem a oportunidade de liberdade, que tá sofrido, não tá fácil, mas você tem essa liberdade e uma promessa lá na frente. Existe uma promessa daquele que não falha, daquele que é fiel para cumprir. Como que a gente, diante de uma situação nossa, no nosso dia a dia, nós sabemos as promessas que Deus tem para mim e para sua vida, e acontece uma situação ruim, a gente chuta o balde, em vez de a gente lutar e persistir por isso. Eles não tiveram essa percepção. Eles sempre estavam numa multidão, uma grande multidão, né? Era muito mais fácil eles encontrarem apoio no outro, sei lá. Ou não também, né? Porque às vezes tem mais gente reclamando e é difícil você... Mas enfim. Mas é aí que tá o ponto a diferença entre a multidão e Moisés, né? Que Moisés, ele ouvia todo mundo reclamar, e ele, mesmo com todo mundo reclamando, ele não virava para Deus e reclamava. Ele persistia e falava: Deus está no controle, eu sei o que ele já fez, eu sei o que ele pode fazer. Uhum. Então aí é que a gente tem que tomar a nossa decisão, se a gente quer ser multidão ou se a gente quer ser Moisés, né? Se a gente quer ser íntimo de Deus ou se a gente só quer ser plateia do que Deus tem para fazer. Sim. E eu ia até comentar de uma vez que era uma situação que não era assim o fim do mundo, não era algo péssimo,
era algo que dava super pra corrigir, mas na minha cabeça, naquele momento, na maturidade que eu tinha, e era uma maturidade de 25 anos, tipo, foi ontem. Não, faz um tempão já. Mas eu podia muito bem ter calma e tentar resolver a situação, mas a primeira coisa que eu fiz foi buscar briga, foi buscar coisa que não é do meu feitio, os meninos aqui me conhecem, você não, mas eu recebi. Mas assim, eu sou extremamente calmo, extremamente tranquilo, sempre tento buscar as coisas na conversa. Nunca entrei numa briga física na minha vida, mas naquela oportunidade, a primeira coisa que dava extremamente para consertar foi buscar conflito, buscar a solução no braço, e definitivamente não era o que eu devia ter feito. E aquilo me ensinou muito, porque eu não cheguei às vias de fato, não cheguei a... Aliás, as vias de fato, olha esse linguajar de advogado. Vias de fato físicas não ia acontecer de todo jeito, porque isso eu jamais ia fazer. Mas eu cheguei, a mandar áudio fora do meu temperamento, e aquilo me ensinou muito, porque eu vi decisões que eu tomei, coisas que eu estava passando por aquela situação e que eu não devia ter feito nada daquilo. A única coisa que eu devia ter feito era retroceder e buscar no Senhor o que Ele queria que eu fizesse, a pedir o auxílio dele para Ele resolver a situação e não para eu tentar resolver. E eles estavam fazendo basicamente isso, reclamar, sem também buscar uma solução, só estavam simplesmente reclamando, e o que é péssimo também. Alguém falou alguma coisa? Não, pô, de novo. Eu acho que esse negócio aí era só porque tá gravando, hein? Que não era assim. Não sei. Depois eu conto a versão verdadeira. Depois eu conto a versão verdadeira, gente. Ponto 3. Seja membro. Versão estendida, seja membro. Pause aí, galera. Eu avisei o Kainan que eu vou ter que visitar uma célula que tá multiplicando. Então eu vou me retirar agora, mas prometo que as visitas estão acabando. E o podcast agora vai sair a estrela de cena. O Michael Jordan da célula vai embora. Jesus nunca vai sair desse ambiente. Só não pisa no celular! Só não pisa no podcast, obrigado. Ainda bem que Kainan, só retroceder nas instruções. Me avisa que eu aviso minha mãe, ela vem aqui. Tá, beleza. O que o pessoal do podcast ouviu agora com o Dani sambando? Eu vi só essa cara do tênis. É muito bom a galera do podcast tá conseguindo ver, né? Exatamente o que tá acontecendo. Não deve ter entendido nada isso aqui. É por isso que eu falo que eu prefiro assistir. Eu também acho, mídia era melhor. Então tá, né? Vamos Deixa lá, no ponto 3. comentário se você quer vídeo. Eu vou comentar, eu sou o único que vai comentar, Eu não sei nem onde vai postar, mas tudo bem, seja feliz. Mas, ó, você tá profetizando aqui pra galera do podcast. Daqui 5 anos a gente vai estar famoso, estourado, e a galera vai lá atrás buscar os primeiros nossos, que não teve sucesso. Ô louco, verdade. Aí vai ter negócio. Aí vai estar nós aqui, ó. Não quero vídeo. Aí a gente vai estar gravando com vídeo aí e já era. Vamos lá, galera, esse é o ponto 3. Deus quer ensinar ao seu povo que só Ele tem a cura para a amargura. Em Êxodo 15, 25, parte A, fala assim, ó, então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Cara, eu achei... Lê de novo o ponto, por favor. Deus quer ensinar ao seu povo que só Ele tem a cura para a amargura. Eu achei que o grande ponto aqui o ápice desse ponto, dessa frase, vem nessa parte do versículo aqui, ó. O Senhor lhe mostrou uma árvore. E, cara, quanto tempo a gente passa quebrando a cabeça para tentar resolver as coisas, como o Dani falou, pelo nosso braço, tentando fazer pela nossa força, tentando fazer de qualquer coisa que der. Mas pela força do braço não dá certo. Porque eu achei que o grande detalhe de toda a situação foi quem o Senhor mostrou. E lá no começo fala, então Moisés clamou ao Senhor. Se a gente está passando por algum momento de amargura, de um momento de dificuldade, a gente tem que clamar a Jesus, clamar a Deus. Pai, como? Quando? E agora? Quais são os próximos passos, o próximo nível, o que eu tenho que romper para passar por essa prova? Senhor, eu sou necessário, eu preciso tomar água, a gente precisa. Eu sei que o Senhor não trouxe a gente confiar nas promessas, eu sei que o Senhor não trouxe a gente de lá para nos deixar abandonados aqui. Então eu preciso que o Senhor me mostre algo, ou faça algo sobrenatural. E sempre mostra, com a gente fazendo a nossa parte e Deus fazendo a dele. A gente clama e Deus mostra. Deus não veio e fez cair do céu um pedaço da figueira. Soprou um vento e caiu uma figueira. Não. Ele mostrou a Moisés, deu um comando. E aí, com a obediência, é aquela parada.
quando a gente se move na velocidade que a gente obedece. Moisés foi então que ele obedeceu, pegou a figueira, jogou na água e as águas se tornaram doces, né? E ele tem a cura, ele sabe como, ele sabe os caminhos para a amargura que dentro do nosso coração, para os problemas, para qualquer situação que a gente vai enfrentando. Né? Deixa eu falar um negócio. Pode. Deus abençoe. Não, mano, um negócio. Muitas vezes também, quando a gente tá nessas águas amargas, por muito tempo a gente ora, fala, Deus, eu preciso da sua ajuda em tal coisa, eu preciso disso. E simplesmente não acontece. Aí você pensa, mano, eu vou parar de orar porque Deus esqueceu de mim. Tá ligado? Mas tem também um texto na Bíblia, não sei se eu vou saber contar certinho, mas quando Josué foi entrar na Terra Prometida, ele foi passar pelo rio, que eu não lembro o nome do rio, mas... e ele foi fazer o mesmo negócio de Moisés, que ele foi abrir o mar. Só que abriu o rio lá, né? E quando ele clamou a Deus para abrir o rio, assim, no momento que ele clamou, o rio abriu. Só que o rio abriu muito longe deles. Tipo assim, eram quilômetros. E ele não teve a resposta na hora, tá ligado? Então até o rio chegar e eles poderem andar, demorou um pouco. Então, aí também a gente pode ouvir o exemplo, se eu não me engano, é Daniel, que ele Daniel, porque ele fez o jejum dos 21 dias lá, de Daniel, e a Bíblia fala que assim que ele orou o primeiro dia, o anjo saiu dos céus com a resposta. Só que teve a batalha no mundo espiritual, e só no 21º dia que o anjo chegou e deu recado para Daniel. Então, muitas vezes a gente tende a ouvir, a orar a Deus e não ver o resultado instantaneamente, a gente desiste. Mas isso não pode acontecer, velho, porque a gente tem que confiar, a gente tem que ter confiança em Deus, que se Ele nos ama, Ele vai intervir na nossa situação. Ele é o principal interessado em fazer com que nós vivamos uma vida plena. Então, se nós não estamos vivendo a plenitude agora, e nós estamos clamando, nós estamos firmes, nós devemos continuar para que Jesus faça parte dele também. Cara, falando sobre isso que você falou, uma coisa que está acontecendo comigo, inclusive você falou sobre isso hoje comigo, eu tô orando por emprego há um tempo, só que eu tenho duas coisas que estão atrasando muito minha vida. Desde as duas, no caso, desde o começo da pandemia. Só que uma complica a minha situação física e a outra locomoção, que é o quê? Eu acho que eu comentei na célula passada que eu tenho medo de dirigir. E eu não saía de casa, eu não dirigia, então eu não pegava o carro pra quase nada. Meus pais têm táxi, era difícil, porque tipo, placa vermelha, e o carro que tinha lá não era muito bom, eu não saía de casa. E eu tenho 4 dentes do siso. Os 2 de baixo estão perto do nervo, então tipo assim, eu vou ter que arrancar o dente, só que vai ter que chamar um cara especializado, porque tá muito perto do nervo, eu posso perder a sensibilidade da parte de baixo inteira da minha boca. Ou seja, 2 coisas que estão complicando, e eu vou resolver essas 2 coisas agora. Enquanto eu pedi emprego, surgiu uma oportunidade que parecia boa, que parecia que ia dar certo, dava errado de última hora. Eu ia atrás, eu fazia tudo que dava errado. Aí eu comecei a parar pra pensar e eu falei, bom, ao invés de reclamar, eu vou tentar fazer diferente. Eu vou tentar entender por que não tá dando e deixar nas mãos de Deus. Porque mesmo que eu não consiga entender, Deus tem um motivo. E cara, Deus começou a me mostrar que, primeiro, eu não dirijo. Quer dizer, eu sei dirigir, mas eu tenho pouca experiência, pouca prática. E esse dente, como é uma coisa complicada, eu vou ter que ficar de repouso um tempo, eu vou começar um emprego já e ter que tratar o dente, também já ia ser complicado pra mim, porque eu já ia começar tendo que ficar em casa. E minha mãe sentiu a mesma coisa, cara. Tipo assim, não é porque Deus não quer que eu tenha emprego, mas é porque eu tenho coisas que eu tenho que fazer primeiro. Pendentes, né? Pendentes, tem coisa que eu tenho que resolver pra depois ele me ajudar, entendeu? Cara, eu preciso fazer minha parte, entendeu? Eu tô pensando, caraca, velho, eu tô vivendo isso também. Não sei, foi antes de começar o podcast ou depois que eu falei da promessa? Foi antes, né? Foi antes. Você falou do promessa antes. Depois eu falei do podcast, na verdade. Uma promessa. Promessa de sábado, da profecia que eu recebi, sábado. Foi antes. Foi antes, né? Foi antes. E, mano, eu recebi tanta coisa, mas tanta coisa nesse sábado de profecia, até comentei com o Joe, nem sei se eu comentei tudo de tanta coisa que foi, mano. Muita coisa que eu recebi, e eu comecei a falar, mano, quer saber? Eu
quero isso pra mim. Então eu vou começar a andar na palavra, tá ligado? Tipo, andar na palavra profética que eu recebi. E é um negócio que, tipo assim, se eu tô acreditando, eu vou começar a andar em cima, mesmo sem ter acontecido ainda. Então, eu recebi, por exemplo, alguma coisa sobre o meu emprego. Então, eu vou estudar mais sobre a minha área, o que eu tô fazendo agora, como eu posso melhorar, o que eu tô fazendo, tá ligado? Todos os processos que eu faço no laboratório, o que cada um significa, cada coisa. Então, eu tenho que me melhorar no meu trabalho, porque se eu quero que a bênção de Deus venha, eu tenho que estar preparado para receber a bênção de Deus. Então, quando ela chegar, eu não vou simplesmente receber e ela cair no chão porque eu não tenho força para segurar ela. Eu preciso me fortalecer agora para quando ela chegar, eu conseguir frutificar, não é frutificar, mas que seja, frutificar da melhor forma possível. Usufruir da melhor forma possível, essa palavra. E, cara, isso, tipo, muitas vezes a gente tem aquela ideia, tipo assim, ou eu tenho que resolver tudo sozinho, falar pra Deus, não, eu resolvo tudo sozinho. Ou dar na mão de Deus e falar, Deus, resolve tudo sozinho. Não, tem a nossa parte e a parte dele. Você tem que fazer a sua parte para ele fazer a parte dele. Então, tipo assim, não adianta você querer que ele faça algo se você não fez a sua parte, e não adianta você querer fazer tudo, porque tem coisa que tá fora do seu alcance. E aí que entra o que a gente tava falando, cara. Faz o seu e confia. É verdade. Sim. É isso. Já é contigo, Breno. Vamos lá, meu querido. O cara tava já? vai gravar podcast, sei o que lá, para embora. O maluco tá pregando já, pra nós, mano. E concluindo, né? Deus quer que concluindo não, na verdade 4 pontos, não é conclusão ainda, mas Já pode falar com já emendando, Deus quer nos conduzir a um lugar de abundância, que é justamente continuando o que a gente estava falando agora. Aqui em Êxodo 15, 27, fala, então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas, perdão. E, cara, é isso que continuando o que a gente estava falando agora. Deus quer que a gente tenha o melhor. Então, tipo assim, se a gente fizer o que a gente estava falando, fizer a nossa parte e confiar em Deus para Deus fazer a parte dele, cara, Deus vai levar a gente para lugares que a gente nem imagina. Igual você falou da sua promessa. Imagina que se você agora, nesse exato momento, fizer o que você está querendo fazer, começar a focar no que você tem que focar, melhorar os pontos que você tem mais dificuldade, mais problemas, e nivelar tudo para não deixar que as coisas fiquem meio que defasadas quando Deus começar a agir, você vai começar a se ajustar e começar a ter mais força para aguentar aquilo que Deus vai colocar para você, aquilo que Deus vai colocar no seu caminho. Então, é fundamental que a gente siga evoluindo, porque Deus não quer que a gente fique nessa de aguentar o sofrimento. Não, Deus quer que a gente passe pelo sofrimento. A gente não tem que se acostumar a sofrer. A gente tem que querer deixar de sofrer e dar o primeiro passo. Tanto que acho que a vida cristã, em questão de comunidade, se baseia em ajudar um ao outro e ensinar o outro a não cair no mesmo pecado que você, ou no mesmo erro que você. E não ensinar você a persistir no erro. Então, assim, acho que é muito disso. E, mano, a vida cristã são vidas de fase, né? A própria água amarga é uma fase, não é algo que vai durar pra sempre. Então a gente tem que aprender, como a gente fala do sofrimento, a gente tem que aprender alguma coisa com o sofrimento. Então a gente passa de fase, a gente vai ter outra coisa para aprender. Então a gente aprende isso, passa de fase. Aprende outra coisa, passa de fase. A gente nunca vai parar de aprender, porque Deus é uma fonte inesgotável. Então a gente sempre vai ter mais coisa para absorver de Deus, absorver do reino dos céus. Mas a gente sempre vai evoluindo, a gente não pode estagnar numa fase só. Bom, o bagulho que hoje muita gente falou que a vida cristã é uma corrida, tipo, a corrida da fé. E eu particularmente discordo muito desse termo, corrida da fé. Porque quando as pessoas já não vi que elas cresceram muito rápido, não na igreja necessariamente, né? Mas assim, a vida cristã delas foi lá embaixo para lá em cima. Ela começou a ser uma pessoa que realmente era usada por Deus, sabe? Não era só fachada nem nada disso.
E ela, essa pessoa, depois de um tempo, ela caiu de novo, entendeu? Ou ela estagnou. E isso pra mim acaba meio que, tipo, você entrando em conflito com a questão da corrida. Eu gosto muito mais de quando as pessoas usam o termo, por exemplo, jornada. E cada um tem a sua jornada, né? A mesma jornada não é... A minha jornada não é do Joe, não é do Kainan, não é do... Ele mesmo? Brandon, isso. Brandon YK, procure no Instagram e siga. Não existe Joe assim. Você tá com a máscara. Você tá com a máscara. Eu ia tacar a massa nele, porque se eu tacar o celular vai quebrar. Já podemos ver que a personalidade dele é bem agressiva, né? Ele vai tacar uma máscara. Ah, mano. Aquele negócio, né? Mas é isso. Terminou? Ah, tá, velho. Não, acho que eu só ia encerrar. É basicamente isso. Tipo, essa ideia da jornada cristã, ela é muito, muito verdade. Porque às vezes, se você olha para uma corrida, na corrida, se você dá um passo em falso, você perdeu. E na jornada, você pode parar, pode descansar, você pode passar por dificuldade, você pode estagnar no caminho muitas vezes, mas uma hora você vai terminar essa jornada. Porque você não pode morrer no meio. Mas o que eu acho que pode causar confusão é você pensar numa corrida de 100 metros e uma maratona. Maratona também se Tá ligado? encaixa. É a diferença, porque a corrida que, por exemplo, Paulo fala da corrida da fé e tudo mais. Porque a corrida, mano, é a nossa vida. A nossa vida não é uma corrida de 100 metros, tá ligado? Então é uma maratona. Mano, igual a... eu vou falar pelo que eu sei, se eu estiver errado, se eu estiver falando água, me desculpa. Mas muitas pessoas querem fazer uma maratona não para chegar em primeiro lugar, mas simplesmente para completar a maratona. Então, numa maratona você não está competindo com as pessoas que estão do seu lado, você está competindo com você mesmo, tá ligado? Então esse é o ponto, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona que você vai disputar contra você mesmo para chegar no final e você completar a corrida. Top. Fala alguma coisa, Joãozinho? Arroba eu, Joe. E, cara, Precisando de orçamento para o áudio da sua igreja? Fale com Você quer fazer um eu, podcast igual esse? Compra um celular. Mas você quer um bem melhor? Conversa com o Joãozinho. que bom que esses são os primeiros vídeos, né? É. Só daqui 5 anos. Só daqui 5 anos os caras vão saber. Exato. E vai estar no Spotify, hein? É verdade, pode falar. Só procurar lá. Pessoal da Apoia-se. Concluindo então, galera. Ah, é, a Aqui conclusão. ficou a conclusão, né? Você não precisa mais viver em Mara. Hoje você pode ir até o Calvário, até a morte do madeiro. Hoje você pode receber de Jesus a cura, libertação, mudança que você precisa. Cara, Despede aí pro pessoal. galera, foi isso. Você chegue perto de Jesus, ele tem os planos para sua vida e ele quer te mostrar o caminho. Fechou? Tamo junto. Esse foi um pouquinho da nossa célula de hoje e até o próximo vídeo. Você chega perto é meio que subir pra cima, né? Só cola, viado. Deus abençoe, galera. Só um minuto. Vai cortar agora, ó. Mentira.